amigo, olá minha amiga, como é que vocês estão? Muito bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a Revista Espírita de 1858. Estamos no mês de janeiro ainda e vamos estudar hoje as diferentes naturezas de manifestações. Você já sabe, mas não custa lembrar, este estudo vai ser bem longo, mas recheado de coisas maravilhosas, porque a gente vai conhecer como foi construída a doutrina espírita. Já tivemos a introdução, né, no episódio passado, dizendo a que veio. Então Kardec já fez um trailer, né, para informar do que se tratava a doutrina espírita, do que se tratava a revista espírita. E hoje nós já vamos começar enfiando os três pés na jaca, né, sobre as diferentes naturezas de manifestações. Então, vamos nessa. Os espíritos atestam sua presença de diversas maneiras, conforme sua aptidão, vontade e maior ou menor grau de elevação. Todos os fenômenos, dos quais teremos ocasião de nos ocupar, ligam-se, naturalmente, a um ou outro desses modos de comunicação. Para facilitar a compreensão dos fatos, acreditamos, pois, dever abrir a série de nossos artigos pelo quadro das formas de manifestações. Pode-se resumi-las assim. Então vamos lá. Começando as formas de manifestações de acordo com cada espírito. A primeira, a ação oculta, quando nada tem de ostensivo, né? Tais, por exemplo, as inspirações ou sugestões de pensamentos, os avisos íntimos, a influência sobre os acontecimentos, etc. Então, entra aí a primeira ação oculta, que a gente tem muita intuição, que não são nossos pensamentos, são dos espíritos. Segundo, ação patente ou manifestação, quando é apreciável de uma maneira qualquer. Terceira, manifestações físicas ou materiais, são as que se traduzem por fenômenos sensíveis, tais como ruídos, movimento e deslocamento de objetos. Essas manifestações frequentemente não trazem nenhum sentido direto. Têm, por fim, somente chamar atenção para qualquer coisa e de convencer-nos da presença de um poder extra-humano. Quarto, manifestações visuais ou aparições, quando o espírito se mostra sob uma forma qualquer, sem nada possuir das propriedades conhecidas da matéria. Quinto, manifestações inteligentes, quando revelam um pensamento. Toda manifestação que comporta um sentido, mesmo quando não passa de simples movimento ou ruído, que acusa certa liberdade de ação, que responde a um pensamento ou obedece a uma vontade, é uma manifestação inteligente. Existem em todos os graus, até pancadas. Olha, se você estiver aqui, dá uma pancada para sim e duas para não. Então, é uma manifestação inteligente, não importa que não tenha linguagem. Sexto, as comunicações, né? Outra forma, são manifestações inteligentes que têm por objetivo a troca de ideias entre o homem e os espíritos. A natureza das comunicações varia conforme o grau de elevação ou de inferioridade, de saber ou de ignorância do espírito que se manifesta, e segundo a natureza do assunto que se trata. Essas comunicações, a natureza pode ser frívola, grosseira, séria ou instrutiva. Então ele começa a dizer, e nós vamos estudar tudo isso nas obras fundamentais, mas ele já começa botando preto no branco aqui, né? Deixando claro tudo. As comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros e travessos, mais maliciosos que mais maus e que não ligam nenhuma importância ao que dizem. Já as comunicações grosseiras traduzem-se por expressões que chocam o decoro, procedem somente de espíritos inferiores ou que se não despojaram ainda de todas as impurezas da matéria. As comunicações sérias são graves, né, quanto ao assunto e à maneira por que são feitas. A linguagem dos espíritos superiores é sempre digna e isenta de qualquer trivialidade. Toda comunicação que exclui a frivolidade e a grosseria e que tenha um fim útil, mesmo de interesse particular, é por isso mesmo séria. Então fica bem claro o tipo de comunicação. E por fim, ele fala sobre as comunicações instrutivas,
que é mais uma natureza, que são as comunicações sérias, que têm por objetivo principal um ensinamento qualquer dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. São mais ou menos profundas e mais ou menos verdadeiras, conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Olha que interessante, mais ou menos verdadeiras, porque assim, a verdade é relativa, né, gente? É relativa a seu tempo, é relativo a quem está dizendo, é relativa a tanta coisa. Não existe uma verdade absoluta no mundo, e a gente já entra com 5 pés na filosofia, né? Para extrair dessas comunicações um proveito real, é preciso sejam elas regulares e seguidas com perseverança, já que são comunicativas, né, instrutivas, então tem que ter começo, meio e fim. Os espíritos sérios ligam-se àqueles que querem instruir-se e os secundam, ao passo que deixam aos espíritos levianos, com suas facécias, a tarefa de divertir os que não veem nessas manifestações, senão uma distração passageira. Somente pela regularidade e frequência das comunicações é que se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos com os quais nos entretemos, assim como o grau de confiança que merecem. Se é preciso ter experiência para julgar os homens, mais ainda será necessário para julgar os espíritos. É ou não é? É ou não é? Imagina, a gente convive com uma pessoa um monte de tempo, 10 anos de amizade, de repente descobre que aquela pessoa não é aquilo que a gente achava que era. Como é que você vai julgar um espírito assim por uma única comunicação, né? Tem segredo, a gente estudou isso no livro dos médiuns, etc e tal, mas Kardec vem nos falar. Beleza? Por hoje é só. No próximo episódio nós vamos falar sobre os diferentes modos de comunicação, dando continuidade aí aos nossos estudos. E claro, eu te espero como sempre. Muito obrigado e até mais. Tchau.